Com 7 anos eu já comecei a me interessar, batia bola na garagem de casa. Bom, tinha 8 anos em Brasília e meu tio Chicão já jogava pelada, essas coisas, meu irmão também. Ficava enchendo o saco da minha mãe, me coloca numa escolinha, me coloca numa escolinha, até que ela me colocou ali por volta de uns 11, 12 anos. Comecei a jogar e não parei mais. E aí um dia eu fui lá, vou lá ver o que é isso. E já se passaram quase 30 anos já nessa brincadeira e nunca mais consegui sair. Com 18 anos eu decidi que eu não queria ser jogadora. Quando eu fiz o curso de arbitragem foi a hora que eu me encontrei assim dentro do basquete. Em questão de arbitragem, a cultura do futebol ela é mais ostensiva, né? Vamos dizer assim, a torcida do futebol com árbitro e até os jogadores com árbitros, eles usam muito xingamento, né? E ali no máximo vai um cartão amarelo, ou então nem vai, nem acontece nada, mas o basquete, por exemplo, se acontecer um xingamento com árbitro, de jogador para árbitro, é desqualificado o jogador. Pô, futebol eu sou muito fã também. Porque tem essa coisa grandiosa, né, que o brasileiro adora. Então tem a mística, né, tem o saudosismo do esporte das antigas, todo mundo comenta, todo mundo é um pouco comentarista. Eu gosto dessa parte, sabe? De todo mundo se achar entendido, né? E quando o seu time perde, você com certeza foi culpa do juiz. E quando você ganha apesar do juiz. O basquete é emoção pura, né? Não tem... basquete a cada segundo muda, né? O time tá 10 pontos, de repente com 2 minutos já tá 1, e aí o outro já passou. Então o basquete ele acaba te prendendo 40 minutos realmente, né? Ele é muito mais emocionante do que qualquer outro esporte. Não que os demais não sejam, mas o basquete, enfim, ele vira muito rápido, né? Acontece muita coisa em 5 segundos, né? O pessoal fala, 10 segundos no vôlei, o cara tem um ponto lá, se ele tá com 4, 5, o outro vai precisar de pelo menos mais 3 minutos para tentar igualar. O basquete não, o basquete com 2 segundos ele vira um jogo e ele é campeão. Então ele acaba realmente sendo um teste para cardíaco, né? Principalmente quando é o seu time envolvido, né? Aí não tem jeito. O basquete é muito mais corrido, muito mais alternância de placar, muito mais emocionante. Não muito diferente do geral, né? Eu comecei no futebol e jogava basquete também, né? Fazia as duas modalidades. Mas eu acho que diante ao fracasso no futebol, tive mais oportunidade no basquete. Eu jogava, na verdade, futebol quando eu era mais novo. Nem queria muito jogar basquete. Eu vejo muito mais basquete que qualquer outro. Eu acabei apaixonando mesmo. É uma coisa que quando você entra na quadra, que eu pego a bola, já dá aquele sentimento que é só quando eu tô na quadra que eu sinto. Acho que seria uma paixão mesmo pelo esporte. Eu sou capaz de ficar emocionado num treino, de estar praticando uma coisa há muito tempo e não conseguir executar e de repente eu consigo executar. Eu sou capaz de ficar emocionado com isso, assim. Eu acho que isso tá muito ligado à intensidade que eu coloco nas coisas que eu faço, principalmente pro basquete, assim. Quando eu entro na quadra, assim, quando eu piso, assim, falo, cara, hoje tem um baita jogo. Pra mim ainda é como se fosse o primeiro, assim, é a mesma emoção, assim, pela vontade de ganhar, pela responsabilidade que tem um peso absurdo, e esse peso também que não reflete só em nós atletas, né?
as pessoas que estão ao nosso redor torcem muito pela gente, então acho que isso tem um peso também. A gente quer entregar o resultado. O basquete me emociona muito. O basquete te ensina muito, o esporte coletivo, a dividir as coisas, ao trabalho em equipe, né? A trabalhar sob pressão, né? A tomadas de decisão, a liderança, né? Então são aprendizados que você pode levar para qualquer área. Eu gostava muito de contato físico. Eu era um jogador de contato físico. Sempre fui, desde quando eu comecei até o dia que foi meu último jogo. Esse era o Matheus jogando. Desde pequenininho, como eu disse, quando eu comecei com 9 anos, de lá até o tempo que eu joguei, foi até os 16 anos, aprendi a ter disciplina, confiança, ser amigo, ser irmão dos meus amigos de time, até ser uma pessoa mais prudente. Como eu fui capitão do meu time dos 12 até os 14 anos, eu tinha que ser, muitas das vezes, educado e saber conduzir o time, sabe? Para mim, na verdade, o basquete ele acabou sendo uma extensão da minha casa, né? Porque meu pai foi jogador de basquete, os meus tios jogaram basquete. Eu acabei me apaixonando pelo esporte, tive a oportunidade de fazer outros esportes, mas acabei me apaixonando também. E com 15 anos eu tomei a decisão que eu realmente gostaria de ser jogador de basquete e passei a trabalhar para que isso pudesse acontecer também. Aos 11 anos eu tive um convite de um professor da escolinha, que era técnico do Pinheiros, para me colocar para jogar no basquete do Pinheiros Federado. E aí foi que eu aceitei o convite, tal. Tive outros convites também para futebol e tênis, que era o que eu desempenhava melhor, mas eu acabei optando pelo basquete, assim, mais pela afinidade com o professor, na época, que hoje é um grande amigo meu. E aí fiquei apaixonado, vidrado pelo esporte. Acho que a dinâmica do basquete é muito diferente dos outros esportes, né? Tem muita alternância de placar durante os jogos, né? Adoro esporte coletivo também, né? Em que as responsabilidades são divididas, os prêmios, né? Cada um se destaca em determinado jogo, em determinada função dentro do jogo. Eu sempre gostei e acabei levando até agora, né? No coração e no corpo. O esporte forma caráter, assim. Eu acho que ter tido a oportunidade, né, de ir para o esporte fez total diferença na minha vida, assim. Boa parte da população não conhece isso. O esporte como um agente educacional e formativo no burilamento da personalidade, na formação do caráter, na saúde, na disciplina. E é natural, o esporte faz isso natural, não força nada, né? O basquete, assim como todo esporte, ele é uma ferramenta de educação, né? Ele é um meio sócio, educador, né? Que, infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar isso, né? Porque a gente acredita que o esporte, ele acaba educando, né? Ele traz valores, ele ensina a criança, né? O que é respeito, o que é disciplina. Os jogadores que saem lá com 12, 13, 14 anos, eles vão chegar no profissional, talvez, das centenas que passem pelas diferentes categorias, 1, 2, 3, 5, se muito, são formados como profissionais. Agora, todos eles são unânimes em dizer, basquete hoje, o que eu aprendi lá atrás, eu levo na minha profissão hoje. E isso não tem preço, né? Não tem jeito da gente mensurar o que isso significa. E por isso que é tão encantador o trabalho que é feito. Eu encontro, assim, os meus amigos, por exemplo, que hoje não são mais atletas, né? E eles falam uma coisa que é gritante, eles falam, a gente está muito mais pronto para lidar com pessoas, né? Eu acho que o esporte faz isso. O esporte é um agente educacional maravilhoso, né? Então, como é que está transformando, né? Eu fui visitar o Diário aqui, fazer uma matéria, eu fui no Estadão, como que é a parte do papel, a imprensa também,
está digitalizando. Nossa, não, muda tudo. Mudando a plataforma, o império que era o Estadão, o império que era a Folha, a revista, né? Hoje tem uma transformação no mundo de vocês, né? Antigamente você lia uma matéria inteira, hoje tem que ser uma mensagem. Até a televisão, hoje a televisão... Eu não tenho saco para televisão, só para alguma... Então, mas é o que O filme eu tenho. É o que nós estamos vivendo aqui, no basquete. E quanto vezes mais o rápido, patrocinador clássico, ele não vai acabar nunca, mas mudou a linguagem, entendeu? Se hoje a gente sonhava, né? Hoje não, ontem. O Master. Ontem, assim, você sonhava com a televisão. A televisão que é o nosso... Tem televisão? Então, hoje não tem televisão. Tem Face, tem Instagram, tem um monte de plataforma que você tem que conversar com as pessoas. Instagram, Twitter, melhorou muito, vai, né? Mas se você não mudar o que você está falando, vai ser complicado. Então, quando o negócio... Bacana. Mas a tendência, a linguagem atual é muito rápido. Eu ouço muito segunda tela, né? Assim, você está usando segunda tela? A segunda tela. Você está vendo televisão, aí entra um comercial, pau, você liga aqui. Aí, aí foi. Já começa a dividir, você já tem 2 telas para ver. Então, antes era o controle remoto, né? Quando apareceu o controle remoto, só mudou de canal. Entrou, você põe no outro interior, você ficou. Bom que você não briga mais com a mulher, né? Não, tô falando assim. Você pode ficar com... Antigamente era o controle remoto. Você está assistindo um negócio de intervalo, né? Propaganda. Aí você põe no outro, os caras falam, não muda não, hein? Continua aqui que vai voltar legal. Agora já, o controle remoto é o celular. O basquete já me tirou de dezenas de casamentos de amigos, de dezenas de aniversários de familiares, mas também me deu muito. O basquete, e quando eu falo me deu muito, não é financeiramente falando. Eu tive a oportunidade de conhecer dezenas de países, de conhecer dezenas de pessoas, fazer milhares de amigos através do basquete, através do esporte. E principalmente, o mais importante, ganhar esse conhecimento que eu recebi dos meus técnicos, dos meus professores dentro da quadra, que são esses fatores, esses conceitos de vida. Esses conceitos eu levo para a vida, eu não levo só dentro da quadra. A disciplina, o comprometimento, fazer tudo como se fosse a última vez, executar da melhor maneira possível, fazer do seu companheiro um pouco melhor, o respeito à hierarquia. Isso eu levo para a minha vida e isso tudo foi o basquete que me ensinou e não tem preço que pague isso. Eu já cheguei a viajar para um campeonato no dia do Natal. Então, saí de casa no dia do Natal para ir para um campeonato. Estou voltando no dia 31 de dezembro. Então, assim, você tem que se abdicar de muitas coisas, deixar de ir em casamentos, de participar de... Eu sou apaixonada nos meus sobrinhos, por exemplo. De deixar de ir em festa de aniversário deles, né? Meu pai, por exemplo, faz aniversário sábado agora. Ele me ligou e eu falei, pai, não... E dói o coração, não vou poder ir, porque eu tenho jogo. Então tem que se abdicar bastante de várias coisas. Meus sobrinhos nasceram, hoje estão com 18, 21, 25 anos. Eu não vi. Meus pais cada vez mais velhos, né? A gente tem, óbvio que tem convivência, tem coisas boas disso tudo, mas o tempo ele acaba passando muito rápido, né? E você se doar para a modalidade tem que ser 100%, não dá para fazer metade, né? A carreira de árbitra para a mulher tem esse problema, né? Se eu quiser ter filho, eu tenho que interromper por 1, 2 anos, até... Acho que nem tem jeito, né? Porque já fica 9 meses grávida e depois vai ter o filho. Mas acho que uns 2 anos tem que interromper aí, né? E se a gente interrompe por 2 anos, eu acho muito tempo, você fica sem a prática do jogo, né? Então eu tenho que escolher bem o momento, se eu quiser ter filho. Tanto que eu comecei a pensar esse ano, eu falei, cara, 36 anos eu ia parar, não vou parar. Porque eu não tenho vontade de parar, por enquanto, eu quero continuar. Mas eu sinto que eu quero ter filho também. Então essa parte de, mas quando que eu vou poder, quando que, né? Então esse adiamento, assim, de você saber que é difícil conciliar.
né? Vai ser difícil conciliar a arbitragem com a questão de ser mãe. Então, realmente, eu teria que encerrar a carreira. Então, essa parte é o que mais dói. Não tem muito como reclamar de ser um jogador, né? Pô, nosso uniforme de trabalho é uma bermuda e uma regata e um tênis. Você tá com seus amigos se divertindo todo dia, trabalhando 4 horinhas, 5 horinhas por dia, fazendo o que gosta, cuidando do corpo, conhecendo o mundo, abrindo portas, né? E fazendo amizades, né? Então, não tem como reclamar. As únicas coisas difíceis mesmo de lidar são as lesões. Essa dor faz parte do uniforme e vai ser esquisito o dia que eu não estiver com dor, assim. Então, para mim é um prazer enorme mesmo, tendo algumas coisas assim que eu perca, né? Alguma coisa, datas especiais como fim de ano, assim, às vezes você não consegue estar com a família, mas aí tem a outra família, que é a família do basquete, a família que às vezes você vive mais que a sua própria família de verdade, que é aquela coisa do vestiário, os companheiros de equipe, que a gente passa mais tempo junto que realmente a nossa própria família. E eu consigo enxergar como momentos sagrados, assim, eu consigo apreciar tudo isso, ver isso tudo de uma forma muito positiva. O basquete tira algumas coisas, pode tirar algumas coisas, mas eu acho que é de grande valia, a gente mais recebe do que qualquer outra coisa. A gente abre mão de tanta coisa para estar dentro da quadra, então tem que fazer valer a pena, né? Tem que ter amor, tem que ter dedicação, tem que ter entrega, porque é isso que acaba fazendo a gente ser diferente. E me dedico para o basquete. No meu tempo que eu tô fora da quadra, eu tô dedicando todo o meu tempo para o basquete, buscando alguma coisa, tentando fazer algo melhor, que eu acho que o basquete me deu tanta coisa que está na minha hora de devolver. Tocar quantidade de corações e fazer o pessoal ficar mais apaixonado ou tão apaixonado quanto eu. Minha fase aí, na minha infância, né, e da adolescência tinha equipe profissional na minha cidade e ter o espelho próximo fez eu ter certeza do que eu queria ser. Eu acho que o principal sonho no basquete é virar profissional, né? Jogar no time adulto, talvez até ir pra NBA, seleção brasileira e tal. Acho que é o sonho de qualquer jogador. Eu tive o LeBron James como ídolo, que é hoje um dos maiores jogadores do basquete mundial. Tive da minha posição também, que eu jogava de ala, armador e ala, foi o Kobe Bryant, que ele também sofreu um tempinho por causa de fatores da vida dele e ele conseguiu superar. E eu me inspirava nele. E até aqui nos próprios jogadores de Franca, no Elinho principalmente. Se você não tem ídolo, você não tem referência. Qualquer um que chegou lá é um ídolo para seguir, uma meta para alcançar. O meu primeiro ídolo foi eu. Um ano e meio atrás, eu estava de bicicleta, andando normal pela cidade, e um carro cortou minha frente. Em que ele cortou minha frente, eu perdi o controle e bati na placa de proteção do córrego. No que eu bati na placa de proteção do córrego, a bicicleta ficou, e nisso eu fui imediato. Quando eu fui imediato, eu perdi total noção do perigo. Nisso eu fui direto com a cabeça. E quando eu bati a cabeça, tudo apagou. Depois de 33 dias, eu acordei numa cama de hospital, todo entubado. E quando eu saí do hospital, eu falei assim, ai meu Deus, será que eu posso continuar jogando? Será que eu vou conseguir jogar? O meu médico disse, não, Matheus, você não vai conseguir voltar a jogar. Por conta eu quebrei 5 vértebras da coluna, tive uma fratura politraumática na cabeça e hoje eu não tenho a metade da calota craniana. E antes do acidente eu via o meu futuro pronto já no basquete. E com isso, depois do acidente, tudo acabou.
O basquete tava de 100, foi para 0. Tudo acabou. Eu não vou poder mais jogar basquete em alto nível, não vou poder realizar mais meu sonho, que era ser jogador de alto nível. E também, assim, eu tive um aprendizado grande com essa emoção. Às vezes as lágrimas descem, mas não é lágrima de tristeza e nem de choro. É lágrima de alegria. Por conta que através daquele momento eu consegui absorver um aprendizado grande. O Matheus, antes do acidente, era uma pessoa imatura. O Matheus, depois do acidente, viu que para o basquete você tem que ser uma pessoa matura, que você tem que estar ali firme. E quando é para treinar, é para treinar. É para ter horário, é para ter horário. E com isso a gente absorveu a disciplina e a obediência. E o Matheus, depois do acidente, conseguiu levar isso para a vida. Através de mim eu consigo ajudar eles de uma tal forma com o aprendizado que eu tive, ajudando eles a não desistir, a superar sempre. Quando eu estava lá deitado naquela cama do leito em coma, eu descobri o que é superar. O que é superação, Matheus? Já vem do nome, superação. Só depende de você fazer essa superação. E o Matheus está aqui pronto para ajudar, para fazer o máximo, para querer o bem do próximo dele. Por causa que um dia ele foi ajudado de uma forma grandíssima. A velocidade, né, o dinamismo das informações, né, a pessoa acelera, né? A vida de todo mundo é acelerado. Estou falando com você, está tocando meu telefone, eu já tenho que me segurar para não pegar o telefone, que eu sei que tem alguém querendo falar comigo, WhatsApp, blá, blá, aquela coisa toda. Então, eu não sei. Hoje o cara chega para fazer uma atividade que não só o esporte, o basquete, o cara já quer ir para a janelinha, né? Ninguém quer. Eu já quero, sabe? O trabalho que vocês estão fazendo aqui, puta trabalho bonito que vocês vão apresentar, pô, vocês vão começar uma carreira, né? Pô, aí lá na frente você fala, puta, já segurei isso aqui, já fiz um monte de... Porra, isso é bagagem. Você já viu como é que é tudo, né? Então, isso te dá uma performance melhor, né? Então... Te dá uma contrapartida, né? Isso é muito rico. Agora, se chegasse, se nunca tivesse segurado isso aqui, lá na frente você não dá valor pra, né? Nós estamos conversando aqui, passou o cara com o carrinho ali, levou as coisas, ele está arrumando a quadra. Chegou aqui, a quadra está pronta. Pô, quem fez isso, né? Você já recebeu algum dia carta no correio? É muito gostoso, né? A gente recebia depois de 4, 5 dias, 7 dias. Aí você respondia, tinha mais 7 dias. Hoje a pessoa te manda uma mensagem, nós estamos aqui na entrevista, daqui a pouco, não, você não me respondeu, eu falei, cara, estava na entrevista, estava no dentista, é tudo para ontem, né? Mete umas interrogações assim. Ontem a gente chegava em casa e falava, à noite eu ligo lá pro Nilo, que é mais barato, telefone, depois das 10, hoje não, você tem que ligar na hora. Então, imagina essa que a gente já está aceleração... falando que você liga para qualquer lugar do mundo de graça, né? Com imagem. Sistema, né? Com imagem, você fala, né? Então, se falasse isso... A vida transformou também. E falar que eu já uso pouquíssimo de TI, imagina, é que louco. A gente pensa que usa pouco, né? Usa muito, né? Usa muito. Eu acho que o sucesso do basquete, no meu caso, se deve muito ao treinamento, assim. Eu sempre tive uma alta rejeição, assim, vamos dizer assim. Porque eu nunca fui o cara talentoso, né? Eu nunca me considerei talentoso, né? E perto dos moleques que jogavam comigo, cresceram comigo, tão pouco, sabe? Mas a insistência me levou a estar num lugar que eu jamais imaginei, assim. Então acho que o fato de essa paixão, esse amor ter pegado pelo basquete mesmo, foi eu ter ido pra quadra e treinar, e aí eu fui aprimorando, assim, sabe? E cada coisa, cada gesto que eu conseguia fazer a cada dia com mais naturalidade, isso acontece até hoje, né? Me impulsiona para fazer mais, assim.
eu sou um cara que preciso treinar 100%, né? É o que traz toda a minha confiança, assim. Eu falo isso porque já joguei com caras extremamente talentosos que não treinavam metade do que eu treinei e conseguiam estar num nível absurdo, assim, sabe? E isso realmente acontece, né? Mas no meu caso é por muita insistência e paixão que eu tenho pela bola laranja. Eu brinco que quando eu perdi, eu queria me enfiar dentro de um buraco. E quando eu ganhava, eu pensava como é que eu poderia fazer um teste na NBA. Então, é muito diferente, né, as sensações de derrota e de vitória. Mas eu acho que é fundamental a gente ter esse abismo entre a vitória e a derrota. Porque é só quem sente esse abismo que quando tem a derrota, faz, trabalha, foca para buscar novamente a vitória. Então é essa superação, essa vivência, esse aprendizado que nos motiva a estarmos continuando o crescimento a cada dia que passa e, obviamente, buscando excelência a todo momento. É o amor que a gente coloca aqui dentro dessa quadra, o suor que a gente derrama, isso faz a gente realmente um apaixonado e faz a gente querer estar aqui. Sempre fui, vim de família boa, vim diferente do resto da contramão, né? Geralmente o histórico é quem não tem quem comer em casa, não tem uma vida tranquila, então vem para o esporte para tentar, né, melhorar de vida. Eu não, meus pais, graças a Deus, foram, no início da minha carreira, foram patrocínios, né? Eles compraram o meu sonho e falaram, tá lá, vai viver. E dali para ali eu fui tocando meu caminho, então eu fui contra o sistema, né, da realidade do país. Então, assim, eu ouvi muito dizendo, você não precisa disso, vai fazer outra coisa, vai, sei lá, vai viajar, vai não sei o que lá. E eu falava, não, eu quero basquete, eu quero basquete, eu quero basquete, eu quero basquete. Então, tinha muita garra, assim mesmo, de ir contra um sistema que ao invés de falar, não, tá tudo bem, que tomara que você venha com a gente, some, não, falava, não, você não precisa. Deixa que alguém precisa, mas não é questão de precisar, não, é questão do meu querer, do meu sonho. Então acho que é muita garra mesmo. E independente de vir de baixo ou de vir de uma outra situação, quando você quer, ninguém te para. Então assim, eu agarrei meu sonho e ninguém ia dizer pra mim que eu não ia conseguir. A gente que veio da periferia, assim, que é o meu caso, a gente encontrou a nossa oportunidade de ser igual no esporte, sabe? De ter um espaço para você bater bola. Eu tive isso, me deram isso, né? Me deram a oportunidade. Teve um ano que não tinha a minha categoria em Bauru, por exemplo, e eu tive que seguir mesmo assim. Então eu continuei treinando, mas de uma forma, né, sem compromisso, sem técnico, e às vezes usando o espaço de escolas públicas, nos rachas por aí da vida. Acho que isso acontece com vários jogadores e isso faz total diferença, assim, porque ali não vai importar se o seu tênis é melhor que o meu, eu vou correr igual a você, sabe? Eu encontrei dificuldades para jogar basquete. Eu destruí todas as cestas de lixo dos vizinhos da minha casa ali, mas enfim, não encontrei dificuldade, né? Normalmente o gol é mais fácil, né? Fazer um gol de tijolinho e tal, mas eu tô devendo até hoje um cesto de lixo pra galera, pros vizinhos. A minha mãe, né, trabalhava numa casa como cozinheira de um dos caras que era grande, importante no basquete, né? E essa aproximação, eu ter o espelho perto, foi porque eu também ganhava os ingressos para assistir os jogos, né? E isso cada vez me deixou mais perto de jogadores profissionais e que foram inspirações para mim, né? Foram grandes inspirações. Eu acho que a idolatria ela é fundamental. E eu bato muito na tecla de não é só o ganhar. É o ganhar fazendo o correto, é o ganhar com a disciplina, com a superação, com a força de vontade, com a garra. Isso eu aprendi com meu pai. E isso eu não abro mão. Uma coisa que eu aprendi com o Elinho foi sempre manter a calma. Nunca desistir dos estudos por espelho dele. Você vê que o relacionamento é o maior investimento, né? É jogar um pro outro.
Olha que coisa interessante. Porque na realidade, você quer, eu quero ser o cestinha, no futebol eu quero ser o que faz o gol. Então quando você cria esse espírito de ajuda, de amizade, de respeito, você começa a melhorar. Eu me entreguei de corpo e alma mesmo, e eu tive raça e amor à camisa por todos os clubes que eu passei, sabe? De verdade, eu acho que essa foi a minha principal característica, entrega e amor à camisa. Ali no jogo, o pessoal, todo mundo pode extrapolar, né? Mostrar o sentimento, assim. Vai ter consequências, lógico, mas o árbitro, ele pode estar sentindo várias coisas, mas ele tem que transpassar uma imagem que ele está tranquilo. Eu fiz na minha casa uma mini quadra de basquete. E eu coloquei a cesta a 3,5 metros, na mesma altura, mas eu mandei ele diminuir um pouquinho. E esse aqui estava começando, mas papai, aqui é mais difícil, a bola não entra. Eu falei, capricha, olha a curvatura da bola, porque a bola entra, mas tem que ser melhor o arremesso, né? E até hoje ele não esqueceu. Não, o detalhe é que ele fez isso. Nós mudamos para lá, eu tinha 14 para 15 anos, ele foi me contar isso, eu já tinha mais de 20. Mas, enfim, fiquei bravo na hora, mas depois acabei agradecendo porque ajudou a calibrar a mão. Acho que no basquete qualquer coisa, o melhor truque que tem é treinar e treinar mais um pouco. Porque não tem jeito, se não treinar não tem como. O Oscar Schmidt, por exemplo, já falou várias vezes que quando alguém falava que ele tinha mão santa, ele ficava bravo. Porque ele falava que depois de cada treino ele treinava 1000 chutes por dia. E só assim pra bola cair mesmo. Se não treinar, não vai cair. Bola de 3, bandeja, defesa, qualquer coisa é assim. Tem que treinar mais que os outros para ser melhor que os outros. Tem que ter muito treino. Sem treino a bola não cai. Primeiro é treinar muito, né? Aprender a técnica. Para mim a técnica ela é muito importante. E ainda mais quando você tem bons professores no início, né? Quando você ainda é criança ali, você aprender a técnica de um arremesso, de uma bandeja, é o primordial para mim, a técnica. E nisso a consequência é o treinamento, é o quanto você se esforça para isso, né? Muito treino, não tem outra coisa, não tem varinha mágica, não tem que ficar o dia inteiro na quadra mesmo, arremessar. É óbvio que uma mecânica boa acaba ajudando, né, muito. Mas já vi gente com mecânica boa não ter tanto acerto e com mecânica ruim treinar demais e ter alto índice de acerto. Então eu acho que, resumindo mesmo, é treino, não tem outra coisa. O segredo é treinar, né? Eu acho que não tem uma fórmula perfeita, eu acho que eu nunca... É muito da característica do meu jogo, mas se tratando de um esporte de precisão, basquete é esporte de precisão, você precisa estar o tempo todo treinando, o tempo todo cuidando da bola. No começo você acerta só 5 e depois você fala, não, mas eu tenho que acertar 6 e assim por diante, né? Eu acho que esse desafio que você vai se impondo, que é uma coisa que eu sempre fiz para mim, né? Aumentar cada dia um pouquinho mais o sarrafo aí, os objetivos, acho que esse é o segredo do treino. A jogada excepcional dentro do basquete, para mim, é tocar as pessoas. É interessante que o basquete toma tanta conta da gente em tudo, né? Que a gente não tem parece, dia, né? até O o jogador calendário. a gente vê que parece que o cara vive uma bolha ali dentro, mas obviamente existe a vida totalmente fora, com os valores que você aprende aqui dentro, né? Então pode ser vice-versa, né? Você trazer de fora. A família é muito importante para trazer valores fortes para dentro da quadra, mas o esporte ensina isso, né? Então as pessoas ainda brigam, né? Alguns atletas brigam, eu não gosto disso, você não gosta, você tem que acordar cedo, se não treinar não vai jogar, entendeu? Dor, lesão, então tudo isso vai
te condicionando. E são os valores que é a vida, né? Se você não tiver isso na vida, persistência. Nós não tivemos, por exemplo, eu tenho certeza, eu particularmente não tive happy hour. Final de semana, vamos pra praia, o caso de Franca é mais difícil pra praia, o Nilo aqui pertinho, tem que treinar, nós vamos jogar. Sim. Quantos natais, né? Natal, Ano Novo, a gente fora do país jogando. Então, assim, segunda-feira pra gente é domingo, hoje é pós-jogo, é meio feriado a parte da manhã. Sim. E ontem à noite a gente está trabalhando. Então é uma mistura muito grande. Então, só para finalizar essa parte, como dizia nosso amigo Geraldo Vandré, né? No grande festival da Record, o mundo não se resume a festivais. As nossas vidas não resumem só ao basquete. O basquete entrou na nossa vida e não vai sair. Mas a gente tem uma vida muito legal. Eu conheço a vida do Nilo, familiar, a gente conhece de vários, e é muito legal assim. Só que o que cansa a gente é quando fora do basquete eles querem falar de basquete. Isso faz parte. O basquete me entregou tudo, cara. Eu sou muito grato, assim, porque desde a minha educação, né, conviver em equipe, eu acho que o esporte traz isso, né? Aprender você a dividir desde cedo, saber que não é só você saber conviver num coletivo, você lidar com diferentes personalidades durante o seu dia a dia e você aprender que cada pessoa é diferente e você tem que respeitar o estilo, o jeito de viver daquela pessoa. Você tem que olhar com aquela pessoa com a mesma empatia, com compaixão e saber que por trás daquela pessoa também tem uma história de vida que é diferente da sua, né? Que também é difícil ou que também foi mais fácil, por isso que ela se comporta de outras maneiras. A gente vive num país racista, com certeza, muito racista, mas especificamente no basquete, isso não está de maneira escancarada. A gente consegue ver, é possível enxergar, mas não está de maneira escancarada. Então, a gente está para ocupar esses espaços também e falar de igualdade, falar de um jeito que fazer com que isso se acabe cada vez mais, para mostrar o valor de todo mundo, entendeu? Fazer o nosso próximo entender que a gente não teve privilégio nenhum para estar ali, Infelizmente acontece, cara. Qualquer coisa que possa acontecer aqui, desde uma opinião política, opinião religiosa, o jeito de cada um, do afeto de cada um entregar para uma pessoa, sendo homem, sendo mulher, de homem para homem, de mulher para mulher. O esporte me deu isso. A gente tem que falar mais disso, né? A gente vem de uma tradição, talvez uma coisa que vem impulsionada por religião, por família, e a gente tem isso acaba sendo um pouco imposto, assim, pelo que a maioria dos lugares que a gente frequenta, inclusive enquanto jogador de basquete, que como a homossexualidade como uma coisa errada, né? E eu enxergo mais como uma coisa a ser respeitada, né? Xingamento de torcida a gente aceita, né? Porque tem aqueles coros, aquelas coisas todas. Eu não ligo. Falar palavrão pra mim, não ligo. Mas o que me pega em relação que me dói é quando eu ouço assim, você tinha que estar cozinhando, você tinha que estar lavando roupa, você tinha que estar... Isso é o que dói, assim. Isso eu acho um absurdo. Quando eu ouço isso de algum lugar, meio que eu sinto, vamos dizer assim. Não que me desestabiliza, porque eu tenho
até um treinamento para isso não acontecer, porque eu tenho que manter o foco no jogo. Mas é uma coisa triste, né, de se ouvir, é uma coisa triste que, infelizmente, a sociedade brasileira ainda tem muito machismo. O basquete, nesse exato momento, ele vive uma ascensão, né? Depois de muitos anos ruins, com a conquista do PAN, né? Então o basquete agora está começando a voltar para a mídia de novo, está começando a ser reconhecido novamente. Isso tudo tem... o futebol, a gente não compara, né, aqui no Brasil, né? A gente nunca vai alcançar. Mas como o basquete feminino também não obteve resultados positivos, isso acaba sendo bem ruim também, né, para a imagem, né? Porque, infelizmente, a gente vem de uma cultura que o importante é vencer. Não importa o que você fez até chegar lá, se você não venceu, não vale de nada. Essa é a nossa cultura. Isso é muito triste porque as duas pessoas que chegaram na final, elas realmente mereceram estar na final, mas um tem que ganhar. Mas o segundo lugar nunca é reconhecido. Ele não ganhou do terceiro, não ganhou do quarto, não ganhou do quinto. Ele perdeu pro primeiro. Eu ligo a televisão, o Palmeiras em crise porque passou para o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Como assim? Terceiro lugar do campeonato. Você acha que o Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, o Internacional, o Grêmio, o Coritiba, todos eles querem ser primeiros. Está em terceiro lugar, é o trabalho. Enxergar o esporte como um verdadeiro trabalho, como um agente educacional, como uma fonte de lazer para a comunidade. Aí você passa a analisar outros fatores. E isso a gente está precisando violentamente no Brasil e com urgência. A gente vive de heróis. É o herói que descobriu, que chamou o menino para fazer vôlei. É o herói que começou a remar lá porque convivia com os índios. É o herói. A gente vive de heróis. A gente não tem uma política esportiva pré-estabelecida. Eu queria que o basquete se unisse um pouco mais, né? Eu acho que hoje a gente está num momento em que cada um está tentando salvar o seu. Eu entendo isso, porque é sobrevivência. Mas eu acho que se a gente não começar a dar as mãos, assim, sabe, criar um bloco, a gente vai levar mais tempo para se reerguer. Porque a gente tem material humano, a gente tem nível para estar com as potências mundiais. Então, realmente, meu sonho é ver o basquete brilhar de novo. A gente não é campeão do mundo à toa, a gente não tem medalha em Olimpíada à toa. O basquete, ele realmente tem uma história no Brasil, e isso precisa ser respeitado. A nível de Brasil, nós vamos ter essa luta, essa batalha, que vai precisar do empenho de muitos profissionais. Não só de nós, apaixonados pelo basquete, mas como os apaixonados por todos os esportes, que são praticamente uma população toda, que a gente tem que realmente ter uma política esportiva pré-determinada, pré-estabelecida, para que a gente possa estar dando esse segundo passo em busca da excelência em todos os esportes, de cultivar isso em todos os esportes e, obviamente, colocar milhares de crianças praticando esporte do dia para a noite através dessa política esportiva. Aí a gente parou e foi pro basquete. Aí a gente tá até agora assim. Nunca gostei de futebol, só gostei de basquete. Só que eu não gosto de basquete, né? Porque eu gosto da NBA. Na verdade, eu tenho duas profissões que eu quero ser muito. Um criador de jogos, que eu fico aqui, e jogador de futebol. Ô Renato, você tem que jogar basquete, senão você faz aqui pra nada. Essa é a verdade. Não joga só futebol. Concordo com ele. Só dá um alô aí pra você. Alô, alô! Alô, alô, marciano! Aqui quem fala é da terra. Não tá muito afinado, né? Dá pra melhorar, não é isso? Ô Guerrinha, esse grupo aqui tá chique, né, cara? Por quê? Pô, os caras vêm melhor que a Rede Globo, cara. Os caras pô, você sabe o que eu fiz lá na Rede Globo? Não é, pô. Eles colocaram um pirulito assim no microfone, o som ficou horrível. Eu falei pro Batatinha, Batatinha, pô, bom.
Batatinha é engraçado, cara. Tá em cima da marquinha, viu? Nossa, se eu acertar isso aqui vai ser isso, cara. Tá gravando, hein? Então vai. Ai, cara! Ai, cara. Deixa eu te contar que eu acho engraçado quando fala lá no Vasco uma vez. Maria Cláudia, vagabunda, Maria Cláudia, olha meu nome! Vamos tentar mais um. Já acertar, aqueles. Vai. Agora. Vamos, bolinha! Fora. Porra, meu, tá muito... Vai, moleque! De primeira! Valeu, velho. Ai, valeu, irado.